Está com a edição da noite, em semana decisiva para um novo governo. Debatemos à direita os cenários da governabilidade. São nossos convidados José Matos Correia, Presidente do Conselho Jurisdicional do PSD, Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da IEL, e Pedro Frazão, Vice-Presidente do Chega. Muito boa noite aos três, sejam muito bem-vindos. Pedro Frazão, e com esta aura de sentido de Estado, Pedro Nuno Santos, com esta disponibilidade, tenta também uma aura para esvaziar o papel do Chega? Olá, Ana Patrícia, cumprimento também os meus colegas de painel da direita que estamos aqui hoje na SIC Notícias. Eu penso que o Pedro Nuno Santos fez um exercício de pesca e o isco era exatamente este orçamento retificativo. E, aliás, este exercício de pesca veio também pôr em xeque, no tabuleiro do xadrez político nacional, aquilo que é a palavra de Luís Montenegro. A palavra de Luís Montenegro tem sido altamente escrutinada na última semana e esta menção ao orçamento retificativo vem pôr em causa a palavra de Luís Montenegro. Porquê? Porque Luís Montenegro disse durante a campanha eleitoral que seria inevitável fazer um orçamento retificativo. Ora, nesta última semana, vendo a posição do Chega e tentando sustentar a posição do não é não, face à posição do Chega de que se não existe acordo, não existirá um voto favorável a qualquer orçamento, seja um orçamento retificativo ou um orçamento de Estado, veio agora Pedro Nuno Santos lançar o isco a Luís Montenegro, a ver se ele morde para, de facto, então, tendo recuado no orçamento retificativo, se agora volta a avançar no orçamento retificativo. E, portanto, por aqui vemos que, afinal, a palavra de Luís Montenegro não é assim tão constante. Na campanha eleitoral disse que era inevitável, e estou a utilizar a sua própria palavra, a necessidade da apresentação de um orçamento retificativo porque o PSD não poderia, ou a AD não poderia governar com o orçamento do PS. Na última semana, tanto pela voz de Miguel Pinteluz como pela sua própria voz, Montenegro disse que, afinal, talvez fosse possível governar sem o orçamento retificativo e agora Pedro Nuno Santos, numa grande habilidade política, veio lançar este isco a ver se Luís Montenegro o morde. Eu penso que não será por aí o que é necessário e eu queria recentrar aqui o debate na necessidade do superior interesse nacional. Neste momento, em Portugal, nós temos uma conformação parlamentar que dá à direita uma nítida e confortável maioria. Foi essa a decisão de todos os portugueses e, portanto, neste momento, para que o governo de Portugal tenha estabilidade, esteja assente numa boa base parlamentar, que lhe dê a possibilidade de ser um governo reformista, um governo altamente capacitado no seu elenco e com um potencial para dinamizar a nossa economia, aumentar salários e aumentar pensões, a única forma de poder ter um governo reformador e bem assente no Parlamento é ter uma maioria de direita. E é por isso que o Chega, numa atitude completamente responsável e com sentido de Estado, estará sempre disponível para salvaguardar essa maioria de direita para que os portugueses possam ver no Parlamento plasmado o seu voto eleitoral nas eleições de 10 de março. Porque o PSD não é nem nunca foi um partido de direita. Eu estou, aliás, particularmente à vontade, porque eu pertenço e sempre pertenci à ala direita do Partido Social Democrata, mas o PSD não é um partido de direita. Tem portanto, razão. Convém corrigir. Tem razão. Ainda bem que corrigiu e agradeço-lhe muito a correção. Só fazer um comentário. Pedro Frazão, há pouco referiu alguns recuos ou até mesmo contradições, tanto no Partido Socialista como no PSD. E relativamente ao Chega, o recuo que fez sobre já uma série de medidas deve ser levado a sério? Claro que sim, Ana Patrícia, claro que deve ser levado a sério, porque o Chega é um partido responsável, tem-se mostrado um partido altamente responsável nos últimos anos. Eu queria só agradecer aqui ao meu amigo Matos Correia por me ter corrigido e ter recentrado a posição política do PSD. De facto, é verdade aquilo que ele disse. Lamentavelmente, também atacou a forma como eu me dirigi, mas o que é preciso é que quem está lá em casa, os portugueses, percebam a responsabilidade que os políticos têm. E era por isso que eu me dirigia lá para casa, para que as pessoas percebam que, de facto, neste momento em Portugal é necessário reedificar o país. Como diziam muito bem, é necessário reedificar na saúde, na agricultura, na justiça, na segurança, na educação. Há uma série de serviços públicos básicos e constitucionalmente garantidos que estão num caos. E, portanto, a única forma de reedificar e reformar estes serviços é com uma maioria absoluta ou com uma maioria parlamentar. E
pese embora essa conversa entre o Rui e o Luís possa correr muito bem, o Rui e o Luís juntos não têm uma maioria parlamentar, portanto vão precisar sempre do André também à mesa para poder ter essa maioria parlamentar. E considera que há uma ideia de que o Chega é pouco confiável ou é difícil, digamos assim, de fazer alianças? Ana Patrícia, eu penso que há também uma certa confusão entre o que é um acordo de governação e o que é uma junção ou uma fusão de partidos. Se o Chega... O próprio André Ventura já defendeu uma coisa e já abandonou, entretanto. Com um sentido de enorme responsabilidade e até alguma humilhação pessoal em fazer uma escolha em prol dos portugueses e aquilo que o país precisa. O que o país precisa agora é de responsabilidade, de sentido de Estado e de salvaguardar o superior interesse da nação para que a direita possa governar e possa recolocar as prioridades naquilo que são as necessidades dos portugueses. E nessa responsabilidade o Chega faz exigências. Aumentar salários, aumentar pensões, pôr a economia a funcionar e Luís Montenegro precisa mesmo, será mesmo inevitável ter um orçamento retificativo por causa das suas próprias promessas de campanha eleitoral. Luís Montenegro prometeu na campanha eleitoral que nos primeiros 60 dias iria devolver o tempo de serviço aos professores. Isso vale 300 milhões de euros. Sim. Prometeu que iria dar o subsídio de perigosidade aos polícias. Isso vale 155 milhões de euros. Prometeu fazer uma reforma fiscal tanto no IRS como no IRC. Não está calculado, mas tem que ir ao Parlamento, mesmo que não seja um orçamento retificativo, tem que ir ao Parlamento para aprovação. Prometeu um plano de emergência para o SNS. Não vejo como possa fazer um plano de emergência para o SNS e salvaguardar as justas reivindicações de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, terapeutas, etc., sem poder ter um orçamento retificativo. Sinceramente, não vejo como isso será possível. E, portanto, para que Luís Montenegro possa cumprir as suas promessas eleitorais, precisa, sim, inevitavelmente, de um orçamento retificativo. E a única forma de fazer passar um orçamento retificativo consubstanciado numa maioria parlamentar é fazer um acordo de governo. Agora, um acordo de governo não significa que o PSD fique igual ao Chega, ou que o Chega fique igual à Iniciativa Liberal, ou que a Iniciativa Liberal fique igual ao PSD. Mas o Chega já não faz questão de integrar o governo, certo? O líder do Chega já disse que o que nós exigimos é um sancionamento, um caucionamento, melhor dizendo, dos nomes que são escolhidos sobre o elenco governativo e das políticas que serão seguidas nesse governo. E, portanto, queremos ter uma palavra a dizer. Para ter o nosso apoio, tem que nos deixar sentar à mesa e ter aqui e fazer valer os nossos votos. São 48 deputados, provavelmente 50, mais de 1.100.000 votos e, portanto, as pessoas que votaram em nós querem ser ouvidas no governo de Portugal. Isso está na realidade plasmado nos resultados eleitorais. Mas a ideia do Chega é opinar sobre aquele que será o elenco governativo? É ter uma palavra a dizer, exatamente, é ter uma palavra a dizer sobre a qualidade e as personalidades que compõem o elenco governativo, é ter uma palavra a dizer sobre as linhas prioritárias para o governo, a combate à corrupção, por exemplo. Nós vimos que, infelizmente, o PSD tem sido bastante titubeante no combate à corrupção e, portanto, nós queremos garantir que, de facto, o combate à corrupção é algo que está como uma prioridade nesse programa do governo e, portanto, só com essa interação para um programa de governo é que nós podemos dar, de facto, o nosso apoio. E é isso também que os nossos eleitores esperam. É isso que Portugal espera. José Matos Correia. De outra forma, não será possível. Não é nenhuma originalidade, se me der permissão Sim. para responder já ao Matos Correia. De facto, o que o Chega quer e tem base eleitoral para o fazer é fazer exigências sobre o elenco governativo e para fazer exigências sobre o governo e sobre as linhas mestras das prioridades do programa governativo. Quem nos deu esse poder foram os portugueses, Sim. foram os eleitores. E, portanto, apesar de o Sr. Professor de Direito Constitucional achar uma bizarria, ela de facto não é. Não, é uma bizarria, não estou a achar, é uma bizarria. Não é, pois não é. Quem está lá em casa, de certeza que percebe que um partido com 50 deputados e mais de 1.100.000 ou 1.200.000 votos, quando acabarem as contagens, tem o direito de ter uma palavra a dizer no governo de Portugal. É tão simples como isto. A questão e, de não facto, se coloca. É necessário que o Chega, e o Chega já avançou, o Chega já, como disse aqui a Ana Patrícia, já deixou mão das pastas, já deixou mão de ter pessoas no governo e, portanto, o que quer é ter a garantia de que as nossas prioridades estão no governo. Porque não foi convidado para nada, nem será. Muito bem. Então não pode deixar a mão. Cada um fica na sua responsabilidade. Não deixa a mão, porque nós temos vindo ao espaço público, esta discussão tem estado em todo o espaço público na última semana e nós viemos ao espaço público responder às perguntas dos senhores jornalistas, dizendo aquilo, como fez agora, o que é que estaria do nosso lado nas possibilidades de fazer um acordo. E o Chega respondeu. Agora, se
se, mesmo assim, a AD não quiser vir ao encontro das nossas exigências, bom, aí então a responsabilidade já não será nossa. E adiar o combate parlamentar da passagem ou da aprovação de um orçamento retificativo para depois e que pode não ser feito agora, mas terá que ser feito pelo menos em outubro, novembro, quando for para o próximo ano. Querer adiar é ter um governo adiado, uma luta adiada, mas um governo a prazo, porque nós já fomos muito claros dizendo que não iremos aprovar um orçamento de Estado da AD se não tivermos uma palavra a dizer no programa do governo. E hoje Pedro Nuno Santos disse também que não o aprovaria. E, portanto, o que vamos ter, caso não exista um acordo de governo, é um governo da AD a prazo. Pedro, e Luís Montenegro, Rodrigo, passo-lhe já a palavra. Se Luís Montenegro mantiver este não é não, o Chega pretende ser um partido de suporte da AD ou um partido de protesto e de oposição? Eu não sei se Luís Montenegro vai manter, porque Luís Montenegro também não manteve o inevitável. Mas como se irá posicionar o Chega? Pelos vistos, o não é não, mas o inevitável já deixou de ser inevitável, já é possível, ou pode ser evitável, digamos assim, não é? Portanto, o Chega tem vindo a fazer um caminho de maturidade, reconheço aqui, e nós temos tido um enorme desempenho parlamentar. O Rodrigo está aqui e não me deixará mentir, não me desmentirá. Isso dava uma hora de debate. Não, Rodrigo, é verdade, são as evidências, não podes desmentir que o Partido Chega foi quem apresentou... É a tua opinião e a opinião dos outros diversos. Não, dados objetivos, foi o partido que apresentou mais propostas... Isso é o campeonato da fita métrica, é quantitativo, não é qualitativo. Bem, eu lembro-me de ti a desenrolares um papel na Assembleia da República, isso é que era de facto o campeonato da fita métrica. Não era a fita métrica, era o campeonato da despesa pública, que é aquilo que vocês também querem aumentar, muito parecidos com o Partido Socialista. O que esse rolo demonstrava era o recorde de despesa pública do Partido Socialista que está reforços. E há também aqui um conjunto de precipitações. Vocês são precipitados, tal como o PCP é precipitado com a moção de rejeição. E há aqui, de facto, uma diferença. Vocês querem muito ir para o governo. Nós queremos que haja um governo com políticas liberais. Estejamos lá ou não estejamos. Posso continuar a falar? Para concluir. Para terminar, peço, de facto, fui interrompido, mas o que acontece é que o Chega tem tido um excelente desempenho parlamentar, por isso é que o Chega passou de 12 deputados para 5, para 48 ou para 50, e a Iniciativa Liberal manteve os 8, e, portanto, quem está lá em casa percebe quem é que tem o melhor desempenho parlamentar, e, portanto, o Chega continua a fazer o seu trabalho, continua a ser o partido que mais propostas apresenta, apesar de serem liminarmente chumbadas pelo rolo compressor do Partido Socialista, não por serem propostas boas ou por serem propostas más, mas porque têm o cabeçalho do Partido Chega, porque muitas delas são depois copiadas ou mimetizadas por outros partidos que depois o Partido Socialista vai aprovar. E, portanto, o Chega é um partido responsável de suporte, e vai ser... um partido de oposição ou de protesto. O Chega vai ser um partido responsável naquilo que é a persecução da melhor qualidade de vida dos portugueses. Aumento de salários, aumento de pensões, restituição dos serviços públicos. É isso que Portugal precisa de responsabilidade, sentido de Estado e interesse nacional.